Olá, amigos! A popularidade das ideias esquerdistas cresce todos os anos em todo o mundo. E, de facto, se observar a estratificação da sociedade por rendimentos de um ponto de vista lógico e simples, surge um forte sentimento de injustiça. Por que é que uns ganham tudo e outros não ganham nada? A burguesia. Como pode ser isto? Os milionários navegam nos seus próprios iates, enquanto as pessoas comuns são obrigadas a viver a crédito, em busca de uma oportunidade para chegar ao próximo salário. Injustiça. Ódio. A rejeição e o desejo de mudar tudo, de virar tudo de pernas para o ar. Este capitalismo terrível, a burguesia, a estratificação global da sociedade, apenas 2% da população do planeta Terra possui metade da riqueza mundial. Isto é mal. Claro, é muito mal. Tire dívida. Tire dívida. Mas, na verdade, tudo é um pouco mais complicado do que parece à primeira vista. Sugiro que analisemos isto com um exemplo simples, nos aprofundemos neste problema e discutamos um exemplo específico de pessoas extremamente ricas que controlam o mundo inteiro. Esta conversa é necessária para compreender como este facto afeta as nossas vidas hoje, as vidas das pessoas comuns. E para que fique mais claro, vou deliberadamente levar a situação do meu exemplo ao ponto do absurdo. E sugiro que todos imaginemos que apenas um superbilionário muito insolente e astuto, de alguma forma, roubou, comprou, privatizou, em suma, tomou para si de todas as outras pessoas todas as fábricas, todos os navios, todas as fábricas, todas as casas, todos os depósitos minerais. E agora 100% da propriedade mundial, a riqueza mundial pertence apenas a ele. Um exemplo puramente hipotético, claro. O que mudará para as pessoas comuns numa situação destas? Amigos, na realidade nada mudará, e agora tentarei explicar por quê. Este homem super rico será fisicamente incapaz de engolir e digerir todos os empreendimentos, todos os ativos. Terá de nomear alguns outsiders, gestores, que terão de gerir tudo diretamente. Conclusões lógicas simples. Quanto melhor o gestor trabalhar, maior será o salário que o nosso superbilionário terá de nomear. Talvez seja até necessário alocar parte das ações da sua empresa aos principais gestores, apenas para que haja alguma seleção, competição, algum interesse entre os gestores, consequentemente, se construa uma hierarquia. Porque se não houver interesse no trabalho, a qualidade do trabalho irá cair constantemente e a economia irá parar. Irá imediatamente objetar, mas existe o método da cenoura e do pau. Sim, mas o método da cenoura, o método da punição, como toda a história mundial mostrou, funciona muito pior do que o método da cenoura, o método do encorajamento. Como disse o herói do romance Coração de Cão, de Mikhail Bulgakov, o professor Preobrazhensky, com qualquer ser vivo, só se pode usar o afecto, e nada mais. Só a linguagem da bondade, do afecto, do benefício, do encorajamento é que uma pessoa compreende. E, portanto, a cenoura funcionará sempre com mais eficácia do que o chicote. Na prática está provado, é impossível gerir eficazmente as pessoas com a ajuda do medo e da submissão servil, pois acaba sempre mal, seja para o bem da causa ou para o próprio proprietário de escravos. É por isso que foram construídos mecanismos subtis especiais no sistema capitalista, que à primeira vista parecem injustos e predatórios para todos nós. Ninguém quer viver para sempre sob o medo da prisão ou da morte, e é preciso admitir que geralmente não é muito agradável para as pessoas, mesmo mais sanguinárias, disparar e executar outras para sempre. Isto contradiz a natureza da nossa psique. E, claro, o nosso multimilionário, possuindo recursos e poder ilimitados, provavelmente não disparará sobre ninguém, mas simplesmente afastará os seus subordinados negligentes do cargo, privando-os dos seus ganhos. E as pessoas talentosas e trabalhadoras terão inevitavelmente de ser encorajadas e promovidas. Concordo, com tal desenvolvimento de eventos, absolutamente nada mudará para os cidadãos comuns. Trabalharam nos seus lugares e continuarão a trabalhar com o melhor dos seus capacidades. E quanto ao nosso condicional, o que fará um superbilionário com o novo dinheiro que ganhou?
Claro que ele não precisa apenas de dinheiro sob a forma de números numa conta bancária ou dinheiro, papel moeda, embalagens de doces, porque já possui todas as propriedades do mundo, pode imprimi-las sozinho. E todos os lucros extra serão, de uma forma ou de outra, simplesmente pela lógica, investidos em nova produção, em novos negócios, o que inevitavelmente criará novos empregos. Ou haverá necessidade de se tornar um filantropo e simplesmente distribuir a sua riqueza pelos segmentos mais vulneráveis da população. Na verdade, é isso que a maioria dos verdadeiros multimilionários, burgueses, tubarões capitalistas fazem. Simplesmente doam a sua fortuna para a caridade, dão-na a outras pessoas. Quase toda a gente faz isto, Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk e muitos outros. Ninguém leva nada consigo para o túmulo, e geralmente apenas pequenas migalhas são passadas por herança, para não arruinar a vida dos herdeiros, tentando-os com enormes fortunas. Todo o capital restante neste sistema capitalista injusto é devolvido às pessoas comuns de uma forma ou de outra. Poucos dos que criticam o capitalismo sequer pensam nisso. Como se pode ver, as atividades do nosso bilionário super rico e todo-poderoso condicional começam inevitavelmente a beneficiar todas as pessoas, na proporção do seu trabalho árduo, talentos e capacidades naturais. Sim, a iniciativa, a persistência e até a capacidade de passar por cima das pessoas em prol do lucro também são bem-vindas. Mas aqueles a quem a natureza ofendeu por algum motivo, que nasceram com deficiências, não ficarão sem meios de subsistência de uma forma ou de outra. Porque as fundações de caridade são inevitavelmente criadas por capitalistas extremamente ricos. Isto acontece, em vez disso, por razões psicológicas internas. É impossível explorar o trabalho de um trabalhador comum durante toda a vida e não sentir as habituais dores de consciência, desconforto psicológico e um sentido de dever para com as pessoas. Aqueles que ganharam grandes capitais, de uma forma ou de outra, sentem algum constrangimento, até mesmo uma sensação de vergonha. Então, mais cedo ou mais tarde, surgem inevitavelmente pensamentos sobre a criação de fundações de caridade, formas únicas de expiação pelos seus pecados. Mas objetar-me-á com razão, como é um superbilionário, desejará inevitavelmente gastar parte do seu dinheiro nos seus próprios e superluxuosos consumos. É claro que o nosso hipotético bilionário todo-poderoso desejará construir um superavião, um superiate, um superpalácio. Mas estas despesas criarão inevitavelmente empregos adicionais para um grande número de trabalhadores e especialistas. Alguns especialistas terão de conceber e construir estes carros, iates, casas e aviões, e outros terão de reparar, fazer a manutenção e manter a limpeza. Afinal, não é o próprio bilionário que o fará, concorda? Ou seja, deste lado, o nosso superbilionário, mesmo que realmente queira, não poderá prejudicar as pessoas comuns com a sua existência. Só em cartazes de propaganda de esquerda desenham um burguês com presas e sangue, dizendo que bebe constantemente o sangue das pessoas comuns, do proletariado. Mas, na realidade, não importa o que ele faça, as pessoas comuns terão sempre a hipótese de ganhar dinheiro com isso e tornarem-se o mesmo capitalista, o mesmo burguês. Ninguém os proíbe de o fazer. E se aceitarmos esta lógica, então alguém, mesmo uma pessoa muito rica, interfere conosco? A resposta é inequívoca: não, não interfere. Um bilionário não tem 3 vidas, não tem 3 gargantas e 3 estômagos para absorver os seus benefícios para 3 ou 10 pessoas. Além disso, terá inevitavelmente de cuidar das pessoas comuns, da sua habitação, dos seus cuidados médicos, educação, jardins de infância e escolas durante a sua vida bem alimentada. Bem, simplesmente porque as pessoas não decidem de repente organizar uma revolução inesperada para ele ou ficar à espreita num dos becos estreitos, encurtando significativamente a sua já curta vida. Pode, é claro, isolar-se das pessoas com a ajuda de guarda-costas e cercas altas, mas se houver muitos cidadãos insatisfeitos com a vida, então nenhum guarda-costas, acredite, o salvará, mas pelo contrário, eles próprios participarão alegremente na execução demonstrativa do seu antigo governante. A história conheceu um grande número de tais exemplos. Noutras palavras, terá inevitavelmente de cuidar das pessoas comuns de qualquer maneira.
Mas como esta não é uma tarefa fácil, e as pessoas são criaturas para quem tudo não é sempre suficiente, então o nosso superbilionário terá inevitavelmente de dar muito aos outros, pagar muitos impostos. Caso contrário, arrastá-lo para o cadafalso. Terão de criar um aparelho burocrático, numerosos funcionários que, se algo acontecer, responderão às pessoas comuns pelos seus próprios erros ou pelos erros dos outros. Precisam de figuras de proa que atraiam a atenção e o ódio da multidão enfurecida. Mas, na realidade, como compreende, não existe um único superbilionário. Nós, claro, apenas o inventamos. Mas há muitas pessoas capitalistas em todo o mundo, uma camada de 5 ou 10% da população que alcançou o maior sucesso no campo de ganhar dinheiro e preservar o seu capital. É assim que o modelo capitalista da economia funciona e é de facto o sistema mais estável e justo. Por uma razão simples, simplesmente porque 99,9% de todos os países do mundo de hoje têm um modelo capitalista burguês de economia. E isso significa que todos estão felizes com ele hoje. Ações, obrigações, valores mobiliários, o mercado bolsista. Até os países mais atrasados do mundo são atraídos para o capitalismo, mesmo aqueles que costumavam estar abaixo do limiar da pobreza devido à sua paixão pelas ideias de esquerda. Ao mesmo tempo, os sistemas políticos podem ser muito diferentes, mas na economia, apenas um sistema resistiu ao teste da vida, o capitalista. Porque corresponde à natureza do homem, a nomenclatura biológica de que é bastante definido. Permitam-me lembrar que o Homo sapiens pertence à espécie Homo sapiens, à família Hominidae, à ordem Primatas, à classe Mammalia, ao subfilo Vertebrados, ao filo Chordados e ao reino Animais. A concretização prática da igualdade universal entre os animais é uma utopia. Na natureza viva, quer queiramos quer não, reinam os princípios da competição e, como sabemos, o mais forte sobrevive. Por detrás da imagem de um burguês rico, a quem todos odiamos tanto, há um reflexo de alguma justiça natural oculta. As pessoas mais astutas, ágeis, empreendedoras e ativas mostram-se geralmente à frente das outras. Costumo dar um exemplo simples, a história do lobo e da lebre. Facto: o lobo alcançou e comeu a lebre na floresta. Isto é justo ou não? Do lado da lebre, parece injusto, ela simplesmente perdeu a vida. Mas do lado do lobo, é bastante justo, uma vez que ele comeu, alimentará as suas crias de lobo, e a sua espécie continuará a desenvolver-se. Mas, mais cedo ou mais tarde, o lobo morrerá, o seu corpo tornar-se-á alimento para os micro-organismos no solo. Estes nutrientes tornar-se-ão a base para a erva verde jovem, que será comida pelas lebres, os descendentes da lebre que outrora foi tão impiedosamente comida pelo lobo. Em última análise, a alta justiça natural triunfa. Embora a nível local dos acontecimentos individuais, é claro, não exista justiça por definição. Aqueles que argumentam com tal estado de coisas, na verdade, argumentarão com a natureza, com a biologia, com os processos naturais que ocorrem nas nossas vidas. Espero ter-vos dado algo em que pensar e da próxima vez que quiserem gritar, tirem e dividam. Tira e divide. Despoja. Ainda se lembrará deste exemplo sobre o lobo e a lebre, sobre o facto de que a justiça, em princípio, não pode ser alcançada num único momento. Mas a um nível global na natureza, a justiça é, naturalmente, inevitável. Subscreva este canal. Obrigado pela atenção e até breve.